dedicação. Vamos para a próxima letra do nosso acrônimo CASADA. Como soletrar amor para sua esposa? Dessa forma você vai aprender como falar amor para sua esposa através da dedicação. A sua esposa, ela precisa saber que você está dedicado ao relacionamento tanto quanto ela. Então, ela sempre vai jogar algumas iscas para saber realmente o que se passa no seu coração. O que acontece é que, na maioria dos homens, se a sua esposa jogar uma isca para ele, se ele for um homem típico, ele não vai saber responder da forma que ela precisa ouvir. Então, ela vai fazer pergunta como: meu amor, você está disposto a ficar comigo mesmo se eu envelhecer, se eu engordar, se aparecerem rugas por todo o meu corpo, por todo o meu rosto, se meu cabelo ficar branco, se eu ficar banguela, se eu der Alzheimer, qualquer coisa? A resposta para essas perguntas podem levar para dois lugares. Então, ou você vai iniciar o ciclo insano dentro do seu relacionamento, ou você vai energizar a sua esposa e fazer com que ela se sinta ainda mais amada. A maioria dos homens erram aqui. Por quê? A resposta deles normalmente por que você está me perguntando uma coisa dessas? É claro que eu não vou trocar você por outra, eu tenho a intenção de deixar você por aqui, pelo menos por enquanto. Ou então, você está com medo que eu troque você por alguma mocinha por aí. Ou então até mesmo fala assim, eu não vou ficar com você por muito tempo não. Ou eu vou morrer, ou eu vou procurar uma pessoa melhor, enfim. Mas num tom de brincadeira. O homem acredita que essas brincadeiras podem servir para animar, alegrar o relacionamento ou demonstrar que ele não está tão interessado na sua esposa. Ou que ela precisa demonstrar interesse por ele. Então ele quer ser a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Então ele não vai detectar que a sua esposa está pedindo, na verdade, o coração dele ali naquele momento. Por quê? O homem, ele não consegue, não foi feito para fazer essa detecção. Muitos homens acreditam que se ele falou que ama sua esposa no dia do casamento, lá no altar, ele não precisa falar eu te amo novamente. O que acontece é que a sua esposa não quer uma informação. Os homens, e a maioria dos homens, tem receio de falar que amam sua esposa, não é porque ele vai se sentir menosprezado. Não tem nada a ver com isso. É porque, para ele, na percepção dele, não precisa. Não precisa falar que ele ama a esposa, ela já sabe disso. Ele não pergunta se ela ama ele ou respeita, ele já sabe disso. O temor do homem ele sabe que ela ama, mas ele não sabe, ele não tem certeza se ela gosta dele, entende? Então, da mesma forma que ele tem convicção que ela ama ele acredita que ela precisa ter essa convicção que ele a ama também. Acontece que quando a sua esposa pergunta se você ama ela de verdade, e está disposto a ficar até o final da vida com ela, na verdade ela não quer uma informação, ela quer reafirmação. E é aqui que a sua esposa tem uma necessidade de que você demonstre a sua dedicação. Você precisa entender que hoje em dia, com o mundo que nós vivemos, a sua esposa ela passa por uma concorrência muito grande e quase que desleal. Como por exemplo, você está a um toque ou alguns toques de ter um encontro com outras mulheres através das redes sociais e dos celulares. Você não precisa andar muito para que você encontre outdoors, propagandas, filmes ou até mesmo aplicativos. Existem muitos jogos onde as personagens femininas são personagens com um corpo escultural. Então, a sua esposa, ela entende como toda essa concorrência como sendo algo que tire a sua atenção. Ela sabe que você é visual. Você casou com ela porque você acha ela linda. Mas ela casou com você porque ela acha você um homem de valor. Ela achou em você alguém que é responsável, que seria responsável por trazer o sustento para casa, seria responsável por promover segurança, por você ser essa pessoa valorosa. Mas você, se perguntar para o homem,
Por que você casou com sua esposa? A resposta provavelmente vai ser porque eu achei ela linda, encantadora, porque ela é uma mulher maravilhosa. Claro que as outras questões, as outras características da sua esposa também são levadas em conta aqui. Mas acontece que o primeiro momento ela é linda, depois ela é valorosa. Mas para a mulher é o contrário. Primeiro o homem tem que ser valoroso, para depois ser bonito. E olha que na maioria dos casos, ela casa só pelo seu valor e não pela sua beleza. Faça essa pergunta para ela que você vai constatar isso também. O que acontece é que a sua esposa, ela precisa perceber que você está tão dedicado no relacionamento quanto ela. Por quê? Como eu falei, ela tem muita concorrência. Existem muitos biquínis por aí. Existem muitas pessoas com roupas de banho. E ela sabe que você corre um sério risco de ser atraído por todas essas coisas. Então, quando ela fizer essa pergunta para você, você precisa demonstrar para sua esposa que você a ama, que você está empenhado no seu relacionamento, que você está dedicado a viver um relacionamento íntegro, um relacionamento sério e comprometido. Ela precisa perceber em você a sua dedicação ao relacionamento de vocês dois. Então, quando você fizer um compromisso com a sua esposa, ela vai se sentir mais segura quando você, por exemplo, demonstrar um padrão de comportamento que se pareça com o ideal divino, com o ideal de Deus. E esse padrão de comportamento é da pessoa de Jesus. Então, se você fizer um compromisso com Jesus, eu quero que você entenda uma coisa. Independentemente da sua religião, da confissão de fé que você tem, a gente precisa estabelecer como um ponto de referência um padrão de caráter ideal, um padrão de responsabilidade ideal. E aqui eu quero estabelecer como referência o padrão de caráter de Jesus Cristo, que é a figura que mais se aproxima do homem ideal. Na verdade, ele é a referência de homem ideal. Talvez você deve estar vendo a minha esposa no reflexo aqui da televisão. É minha esposa se vendo no espelho. Eu vou pôr essa parte. Então, Jesus, ele é a referência de homem ideal. E sabe o que é o mais incrível, o mais extraordinário? Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Jesus e Deus são a mesma pessoa. Se você pegar a Bíblia, e em algumas partes do Evangelho, ele diz que ele estava no Pai e o Pai estava nele. Ele e o Pai são um. Então, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Você também. E você precisa entender que as características dos homens ideais, a característica de um marido ideal já está dentro de você. Então você já tem tudo que você precisa, já tem todo o potencial para que você seja esse marido ideal para sua esposa. Então quando a sua esposa percebe que você usa como referência a personalidade e o caráter de Jesus, usa como referência um compromisso com Deus, ela vai se sentir segura também. Acontece que muitos homens, dizendo que não tem religião, ou muitos homens por não acreditarem em Deus, eles não têm uma referência, um padrão, um norte de caráter. E eu não estou falando que existem pessoas sem caráter, e as pessoas que não acreditam em Deus são sem caráter. Não, não. Existem muitos exemplos de excelentes pessoas que têm um excelente caráter, mas elas não acreditam em Deus. É claro que existe. Da mesma forma como existem pessoas que não têm caráter, que acreditam em Deus também. O que eu estou fazendo aqui é usar Deus como referência. Ele é a nossa referência. Entende? Se você acredita nele ou não, é uma questão pessoal sua e eu respeito. Mas eu preciso usar o exemplo da pessoa de Jesus como referência de relacionamento. Afinal de contas, eu acredito que o relacionamento ele é uma ideia de Deus. Então seria muita hipocrisia da minha parte dizer que é possível falar de relacionamento sem citar a fonte, a origem, que é em Deus. Então, você precisa entender que quando a sua esposa percebe seu compromisso em Deus, percebe que você se espelha nele e você faz compromisso com ele, você vai estar transmitindo e gerando segurança nela. O que acontece é que inconscientemente ela sabe que se você não é capaz de fazer um compromisso nem mesmo com Deus, você não vai fazer compromisso com ela. E esse é o seu receio. E esse é o receio dela. Esse é o medo dela.
Então, quando você faz uma aliança com Deus, faz um compromisso com Ele, de cultivar sua fé, sua espiritualidade nele, você abre uma vantagem, eu diria estratégica, até em relação a todos os outros maridos. Quando você abre um caminho com Deus para se permitir ser tratado por Ele, transformado por Ele, discipulado por Ele, você se espelha na pessoa de Jesus, você entra numa esfera de vantagem estratégica em relação às outras pessoas. Por quê? Porque outras pessoas que não aceitam essas referências, elas digamos assim, não vão ter um norte para seguir um bom caminho, o caminho do relacionamento extraordinário, o caminho do relacionamento abundante, e elas podem tropeçar. Uma pessoa que não se permite ser tratada quanto ao caráter, ela não permite com que essa transformação extraordinária aconteça, entende? E eu posso ensinar uma série de técnicas, uma série de ferramentas, como eu já sei. Você pode fazer qualquer curso de inteligência emocional do mundo. Nenhuma técnica, nenhuma ferramenta vai ser capaz de transformar o seu caráter, somente Deus. Então eu estou te entregando aqui a chave para que você tenha uma vantagem estratégica, que é se conectar a Deus, se conectar ao seu fabricante. Entende? Isso em qualquer área. Na área dos seus negócios, na sua vida profissional, financeira, no relacionamento, você tem uma vantagem sobre as outras pessoas quando você se conecta a Deus, você abraça esses princípios. Então, quando você faz um compromisso com Deus, a sua esposa percebe isso, ela então vai sentir segurança em você, vai perceber que você está dedicado ao relacionamento também.